A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à live Escatologia Bíblica Pentecostal da Faculdade FAECAD. Eis que vos fala é o pastor e professor da Faculdade FAECAD, Brian Lages. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. Como vocês já sabem, e é de costume, nós vamos fazer os nossos agradecimentos. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, por que agradece toda a live? Porque nós realmente temos gratidão e nós sabemos que para que esse momento aqui aconteça, existe toda uma estrutura, toda uma hierarquia que é construída para que nós, hoje, possamos estar aqui falando um pouco mais acerca da palavra de Deus. E o nosso primeiro agradecimento é ao nosso presidente da CGADB, o pastor José Wellington Júnior. Nós também queremos agradecer ao diretor da CPAD, o doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, ao nosso diretor da Faculdade FAECAD, o pastor e professor Isael Araújo, ao nosso coordenador de teologia aqui da Faculdade FAECAD, o doutor Esdras Costa Bento, e também ao nosso coordenador de pós-graduação e extensão, o doutor Nelson Célio de Mesquita Rocha. E por último, ao nosso pesquisador institucional, o mestre Eurípedes da Conceição. Hoje nós temos um convidado que já é amigo aqui da casa, já participou de outros eventos, que é o pastor Ciro Sanches Zibordi. O pastor que praticamente dispensa apresentações, já tem inúmeros trabalhos com a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, há muitos e muitos anos já vem desenvolvendo trabalho e pesquisa relacionado ao meio pentecostal. Em uma conversa nossa particular, eu falo que quando eu ainda estava na graduação, eu já via livros dele sendo lançados. Então é um grande prazer estar aqui ao lado dele para poder aprender um pouco mais e aprender com vocês acerca da escatologia bíblica pentecostal. Vou chamar agora o nosso pastor e convidado, Ciro Sanches. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem com o senhor? Professor Brian, paz do Senhor, um grande prazer participar mais uma vez aí dessa live tão especial. Já tive o privilégio há poucos meses aí de estar com os irmãos, né? E hoje, mais uma vez, é um prazer, é um privilégio para mim, falando aqui desde Niterói, no Rio de Janeiro, e é um prazer. Então eu vou apresentar aqui o nosso pastor, ele que é casado com a irmã Luciana e pai da Júlia. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, em Niterói. Ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e da Casa de Letras Emílio Conde. Atua como colunista do CPAD News, ele é articulista do Mensageiro da Paz e outros veículos de comunicação da CPAD. É autor das séries Pregadores da Bíblia, Erros que os Pregadores Devem Evitar, bem como das obras Procuram-se Pregadores como Paulo, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, Erro que os adoradores devem evitar, entre outros. Todos publicados pela CPAD. Ele também é coautor da Teologia Sistemática Pentecostal, uma monumental obra lançada pela CPAD. Tem formação em teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, português e francês pela Universidade Federal Fluminense e relações internacionais pela Universidade La Salle do Rio de Janeiro. Então, pessoal, esse é o nosso convidado de hoje, um currículo aí recheado e que eu acredito que as obras que ele tem feito, que ele tem publicado, as palestras já falam por tudo, viu? Como é de costume, pastor, a gente sempre faz uma oração antes de começar.
e eu vou fazer essa oração e no final eu vou pedir para o senhor fazer a oração para a gente terminar. Tudo bem? Amém. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bondoso para conosco. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando e aprendendo mais sobre ti. Que o teu Espírito Santo nos guie, que tome o seu filho e que tudo que ele fale seja para a tua honra e para a tua glória. Também, meu Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui nesse momento e os do futuro, que todos possam ser enriquecidos cada dia mais. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu já falei muito, então eu vou passar para o senhor o tema da nossa live de hoje, a escatologia bíblica pentecostal. Eu acho que o senhor é uma das melhores vozes para tratar sobre o assunto. E para introduzir o pessoal, eu queria que o senhor falasse o que é a escatologia, o que é a escatologia pentecostal, fizesse um primeiro panorama para a gente. Pode ser? Amém, professor Brian. Eu quero também só aproveitar a oportunidade e deixar aqui também os meus agradecimentos e uma saudação especial também ao nosso presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, também nosso querido irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor da nossa CPAD, bem como nosso querido pastor Isael Araújo, diretor da nossa PAICAD, e tantos outros coordenadores, como já citou aí, como o professor Esdras Costa Bento e o próprio professor Brian, em nome de quem eu quero estender a minha saudação a todo o corpo docente e ao corpo discente da nossa FAICAD, e também a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Veja, eu estava conversando com o professor Brian aqui, em off, e se ele quiser puxar meu paletó, se bem que eu não estou de paletó, mas se ele quiser puxar meu paletó, se eu estiver falando demais, é só ele aparecer aí que eu paro na hora. Porque eu disse a ele que seria interessante eu fazer uma pequena explanação a respeito da escatologia, as várias escolas, né? E para deixar claro onde que se situa a nossa posição pentecostal, mais precisamente assembleiana. Porque, claro, quando nós falamos de pentecostal, nós estamos falando principalmente da nossa posição da Assembleia de Deus, não é? Claro que fora da Assembleia de Deus, a gente vai encontrar alguma variação daquilo que eu estou falando, mas a Assembleia de Deus é o maior grupo, vamos dizer assim, de a escatologia dominante, que eu vou dizer no meio pentecostal, é, de fato, a escatologia assembleiana. Mas vamos lá. Então, a escatologia, todos sabem, eu não vou aqui chover no molhado, como se diz na linguagem popular, todos sabem que escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo que compreende aquelas doutrinas relacionadas com as profecias com respeito ao futuro, escatologia, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado que ao falar de escatologia, para deixar, para enfatizar o seguinte: a escatologia que é realmente relevante, que é importante, é a escatologia bíblica, não a escatologia especulativa, a escatologia aterrorizante, que hoje em dia está muito em voga, as pessoas são movidas por qualquer acontecimento, qualquer fato, qualquer coisa que acontece, o pessoal vai logo procurando na Bíblia um versículo comprobatório, alguma coisa, alguma profecia, e não é bem esse o papel do estudioso da escatologia, né? Então, eu quero já, deixando claro que a escatologia não é por acaso que você estuda por último em teologia sistemática. Das várias matérias, né, pelo menos 10 matérias constantes do departamento de teologia sistemática, a escatologia é estudada por último, justamente porque tudo desemboca lá. Para você ter uma boa compreensão da escatologia, você tem que passar
pelas outras. Claro que hoje em dia, quando se fala de interdisciplinaridade, mais precisamente de transdisciplinaridade, é claro que você passa por todas as matérias, né, da teologia sistemática quando você estuda escatologia. Mas fica difícil entender escatologia se você não tem uma boa noção da teontologia, da cristologia, da pneumatologia, e dentro da pneumatologia, a paraclitologia, eclesiologia e tal, angelologia, assim por diante. Se você não tiver uma boa base nessas matérias, você vai ter dificuldade em escatologia. Mas aí eu cheguei no ponto que eu queria, então, realmente chegar, que é a respeito das principais escolas e onde que nós, pentecostais, né? Nós, porque eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, claro que com todo respeito à nossa audiência, aí que eu sei que há pessoas que não são da Assembleia de Deus e que chegaram aqui na live também para aprender ou para, pelo menos, comparar, né, o que nós estamos falando com os seus próprios conhecimentos para ter aí algum senso alguma posição, né, ou favorável ou não, mas pelo menos crescer através por meio desse debate, né? Então veja bem, quais são as principais escolas de interpretação no campo da escatologia? Aí eu vou destacar quatro segmentos, e dentro de cada um desses segmentos, você vai ter aí várias escolas. Então, por exemplo, com respeito ao milenarismo, você vai ter 4 escolas principais. Milenarismo, claro, é o estudo a respeito do milênio. Então, quando se fala do milênio, comumente se diz que são 3 escolas, né? Pré-milenarismo, pós-milenarismo e amilenarismo. Na verdade, são 4. Porque o pré-milenarismo, na verdade, existem 2 tipos de pré-milenarismo. E não dá para você dizer que são coisas que são parecidas. Não, são totalmente diferentes. Então, por isso eu destaco como uma 4ª escola. Hoje em dia eu prefiro fazer isso, né? Então, veja, quais são essas 4 escolas com respeito ao estudo do milenarismo? Você tem o pré-milenarismo histórico, que foi a primeira escola, né? Conhecida como quiliasmo, né? Ou escola quiliasta, quiliai, né? Quer dizer 1000. Então, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, eles criam no milênio literal. Eles criam no milênio literal. Só que não havia ainda uma sistematização no campo do tribulacionismo. Quem fala aí, por exemplo, que não, eu sou pré-milenarista histórico e eu sou pós-tribulacionista, está exagerando um pouco aí na dose, porque o pós-milenarismo ele é posterior, ele é recente. A sistematização do tribulacionismo é tardia, né? Então, quando a gente fala de pós-milenarismo, aliás, quando a gente fala de pré-milenarismo, perdão, nós temos o histórico, que é a primeira escola, ou seja, que cria no milênio literal, mas não tinha uma compreensão muito clara da questão tribulacional, né? Se você estudar os pais da igreja, você vai encontrar ali uma grande variedade de opiniões a respeito disso. Alguns criam que a igreja já estava passando pela tribulação, outros, como Éfrem, né, ou Efraim, acreditava que a igreja seria arrebatada antes do período tribulacional. Então, isso não ficou muito claro ali nos primeiros séculos. Só depois, a partir dos séculos 17, 18, 19, é que começou-se a sistematizar essa questão tribulacionista, que eu vou mencionar a posteriori. Mas então, com respeito ao milenarismo, temos o pré-milenarismo histórico, depois temos uma segunda escola, o amilenarismo, que é aquela escola que não crê no milênio, né, que é contrária à ideia de um milênio literal, por isso que ficou conhecido como amilenarismo, embora os próprios expoentes dessa escola não concordem com esse termo, eles até acham que é um termo pejorativo, mas eu penso que é um termo que se aplica porque eles de fato não creem no milênio literal. Quando você fala de amilenarismo, não é que não se crê no milênio, não se crê no milênio literal, porque eles alegam que eles creem no milênio como um reino aí que começou no primeiro século, quando Jesus veio ao mundo, mais precisamente quando ele morreu na cruz, e se estende eternamente. Essa é a diferença entre o amilenarismo e o pós-milenarismo. Eles creem da mesma forma que o milênio não é literal, é espiritual,
Só que os amilenaristas creem que o reino é eterno, ou seja, já estamos no milênio e o milênio continua por toda a eternidade. É o reino de Deus que é eterno. Já os pós-milenaristas, eles creem que o milênio se encerra, claro, quando Jesus voltar, né? E eles creem também naquela ideia do progresso e tal, que o mundo vai progredindo por meio da pregação do evangelho. O pós-milenarismo estava muito em voga no século XIX, né, por causa da ideia do progresso, mas logo depois veio um balde de água fria com as duas grandes guerras mundiais no século XX. Então, o pós-milenarismo perdeu um pouco do protagonismo, e aí emergiu o pré-milenarismo dispensacionalista, que é a nossa escola. Então, os pentecostais assembleianos, apesar de haver pessoas aí que ficam rindo, às vezes, você é dispensacionalista, kkk. Geralmente, essas pessoas que riem, lamentavelmente, são pessoas que não tomam tempo com o assunto, não leem obras de eruditos que tratam dessa questão. São pessoas que, lamentavelmente, pararam no tempo, no campo da pesquisa escatológica, e utilizam como melhor argumento o deboche, né? O argumento ad hominem, o argumento histórico que não se sustenta, aquela história que diz, olha, em 1800, 1900 anos, ninguém falou nada de dispensacionalismo. Isso aí é conversa, porque, como eu já falei aqui, todo estudo da escatologia, praticamente, né, a sistematização é tardia. Né? Não houve sistematização precisa antes da reforma, e depois da reforma também levou um tempo, porque o próprio Lutero e Calvino e outros reformadores não tomaram tempo com o livro de Apocalipse. Você pode ver que Calvino escreveu sobre praticamente todos os livros da Bíblia, mas não tomou tempo com Apocalipse. Lutero também até, ele nem gostava muito do livro de Apocalipse. Depois ele mudou um pouco esse pensamento, mas ele não deu muita atenção para o livro de Apocalipse. Inclusive Gerald Bray, naquela obra História da Introdução, História da Interpretação da Bíblia, né, da editora Vida Nova, Gerald Bray, ele diz lá com todas as letras que realmente Lutero e Calvino não tomaram tempo com a escatologia, e quem veio a sistematizar melhor, o próprio Gerald Bray reconhece, quem veio a sistematizar melhor a escatologia foi ninguém mais que John Nelson Darby, tão criticado. As pessoas às vezes falam, John Nelson Darby aprendeu com uma menina de 14 anos chamada Margaret MacDonald, que por sua vez tinha aprendido com um padre chamado Lacunza. Veja, quem usa esse tipo de argumento não tomou tempo para estudar sobre isso, porque John Nelson Darby era um teólogo. John Nelson Darby não era um aventureiro, uma pessoa que não... Ele era um teólogo, um homem poliglota, que tinha um conhecimento vasto. Ele até teve contato com essa jovem chamada Margaret MacDonald, que, na verdade, tinha umas ideias um pouco confusas. E há um livro que eu estou aqui próximos deles, e posso até lembrar. Esse livro aqui, já vou indicando, Quando a Trombeta Soar. Esse é um livraço que a editora Chamada lançou nos últimos 6 anos, 5, 6 anos, é o melhor livro de escatologia, na minha modesta opinião, que reúne um time de eruditos pré-tribulacionistas, e tem aqui um capítulo que conta toda a história de John Nelson Darby, o seu tempo de jovem, as suas pesquisas e tal, a sua formação. Você vai ver que John Nelson Darby não era um curioso, ele era um estudioso realmente do assunto. E ele até conheceu essa menina, essa jovem, mas ele considerou depois até demoníaca a posição. Né? Ele rechaçou. Então, essa menina não teve influência, essa jovem não teve influência sobre o pensamento de John Nelson Darby. E ele foi o que melhor sistematizou a escatologia do ponto de vista dispensacionalista, mas ele não foi o primeiro, é bom que se diga isso, ele foi o que melhor sistematizou. Mas antes dele, esse livro também mostra isso, não somente esse livro, muitos outros que eu poderia aqui mencionar. Você tem, por exemplo, o Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecost, né? Muito boa obra. Você tem o Manual de Escatologia de Paul Benoit, também editora Chamada, esse é da editora Vida. Você tem da CPAD, olha aqui, a pequena Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica de Tim LaHaye e Ed Henson, né? Tim LaHaye, que aliás era um teólogo. Você vê muita gente jogando pedra no Tim LaHaye, dizendo, Tim LaHaye é um escritor de ficção. Quem fala isso não conhece Tim LaHaye, porque 80% da obra de Tim LaHaye é
né? Tim LaHaye conhecido no Brasil como Tim LaHaye também, né? 80% da sua obra é não ficcional, porque ele era um teólogo, ele é o fundador de um instituto de pesquisas acadêmicas, né? Na Califórnia e tal, juntamente com Thomas Ice e outros grandes eruditos. Então, essa obra é uma obra monumental, pastor, usando aqui o adjetivo que o pastor e professor Brian Lages usou, né? Essa aqui também é uma obra monumental, né? Muito boa, e tantas outras que eu poderia aqui indicar, né? Essa aqui, ó, O Arrebatamento, de John Walvoord, grande especialista na área de escatologia, e os nossos principais escatólogos, vamos dizer assim, né? Tantos mestres da Assembleia de Deus, vou destacar só dois aqui, o nosso mestre Antônio Gilberto, com Daniel e Apocalipse, é uma capa antiga, hoje já tem capa nova, Stanley Horton também, grande teólogo, e tantos outros. Mas, professor Brian, se o irmão achar que eu estou exagerando, pode aí puxar meu paletó, mas eu pretendia falar mais alguma coisa, acabei ficando preso aqui só no milenarismo, acabei expandindo, mas se o irmão preferir que eu pare para o irmão introduzir outras perguntas, fique à vontade. Senão Não, de maneira nenhuma. O senhor pode continuar, que tá uma maravilha. Tá ótimo. O pessoal, inclusive, está gostando das indicações. Muito bom. Bom, desculpa, eu nem perguntei para o irmão se eu podia indicar livros, né? Mas eu acho interessante a gente falar de livros numa palestra assim rápida sobre escatologia, porque eu sempre uso uma frase que eu aprendi com o mestre Antônio Gilberto: tome tempo com o assunto. Eu vi ele muitas vezes falando isso. Às vezes as pessoas querem uma resposta rápida, não é? E aí o mestre Antônio Gilberto dizia: tome tempo com o assunto, irmão, tome tempo com o assunto. Então eu gosto de indicar obras. Mas vamos lá, professor Brian, para resumir aqui, ó, para eu não me estender muito, para eu não me alongar muito. Então, com respeito ao milenarismo, nós temos essas 4 escolas. O pré-milenarismo histórico, que foi a primeira escola, depois o amilenarismo, que prevaleceu por toda a Idade Média, né, por conta da influência que a escola que tinha como método principal, método alegórico, né, ela acabou prevalecendo em toda a Idade Média, né, ali tendo como protagonista ali Agostinho no início, e acabou sendo a posição predominante durante a Idade Média, e só depois, a partir da Reforma, é que houve uma retomada do chamado método gramático histórico, ou método histórico-gramatical, que já teve a sua semente ali no primeiro século também, com a escola de Antioquia da Síria, que era uma escola mais literalista, né, que utilizava, por assim dizer, né, exagerando um pouco aqui, mas eles já utilizavam, por assim dizer, o método histórico-gramatical. Mas então, quanto ao milenarismo, são essas 4 escolas. Aí nós temos, com respeito ao plano de Deus para o seu povo, nós vamos ter também 2 grandes escolas que se subdividem. Não é? Às vezes nós falamos de várias escolas, mas na verdade são 2 grandes escolas que acabam se subdividindo. Nós temos o aliancismo e o dispensacionalismo. O aliancismo, apesar do termo aliancismo, é aquela escola que não dá muita ênfase para as alianças bíblicas, mas dá ênfase principalmente para alianças teológicas. Daí aliancismo. E enxerga, na verdade, o plano de Deus como um único plano para o seu povo, que no Antigo Testamento era Israel, e hoje é a igreja. A igreja hoje seria o Israel de Deus, ou seja, eles prezam muito a teologia da substituição, né? A teologia da substituição, ou supersessionismo, que é um outro termo que se utiliza também, né? Quanto a isso, tem um outro livro extraordinário que trata dessa questão, que é esse livro aqui, ó, O que Devemos Pensar sobre Israel, né? Que tem como editor-geral Randall Price, mas é um time também de vários autores que abordam muito bem essa questão de Israel, no plano de Deus, a teologia da substituição e assim por diante. Mas veja bem, então o aliancismo, ele vê o plano de Deus como um só, e Deus só tem um povo. No Antigo Testamento era Israel, hoje é a igreja que seria o Israel de Deus. Substituiu Israel completamente.
Dentro desse aliancismo, você vai ter outras escolas que têm uma ênfase um pouco diferente, mas que mantêm o mesmo princípio, que é o neoaliancismo e o dispensacionalismo progressivo. Os dispensacionalistas progressivos, não vão gostar disso que eu estou falando, mas eu falo com conhecimento de causa, porque já tomei tempo com o assunto. Inclusive tem uma obra aqui, ó. Deixa eu ver se ela está por perto. Essa aqui, ó. O Milênio, 3 pontos de vista, que tem como organizador Darbock, que é um dispensacionalista progressivo. Mas aqui ele ouve a posição de 3 expoentes do milenarismo, né? Um pós-milenarista, um amilenarista e um pré-milenarista. Então aqui ele aborda muito bem essa questão, né, que eu estava falando, do dispensacionalismo progressivo, que, ao fim e ao cabo, desgasta, apesar de ter dispensacionalismo, né, no nome, ele desgasta o dispensacionalismo e acaba servindo mais aos propósitos do aliancismo. Então eu, quando considero o dispensacionalismo progressivo, embora a tentativa era de fazer uma síntese entre as posições, mas, lamentavelmente, o dispensacionalismo progressivo, ele até debocha do dispensacionalismo clássico, lamentavelmente, e acaba servindo mais aos propósitos do aliancismo, né? Então, eu classificaria o próprio dispensacionalismo progressivo, juntamente com o neoaliancismo, dentro do mesmo pacote do aliancismo. E aí nós temos, do outro lado, o dispensacionalismo. Aí sim, esse se divide em 2 escolas. O clássico e o revisado, né? Nós, como assembleianos, claro, nós prezamos o dispensacionalismo clássico, com alguns elementos que são próprios da nossa teologia. Eu posso citar um exemplo, a questão da ressurreição dos salvos dos tempos do Antigo Testamento. Se você pegar obras de dispensacionalistas clássicos e até revisados, como você tem, por exemplo, a obra de Schaeffer, né? Esses principais temas da Bíblia, ou a obra mais completa de Schaeffer, juntamente com o Alvor, né? Essa obra aqui foi escrita por Louis Schaeffer e revisada por John Alvor, né? Então, se você pegar essa obra, você vai ver que eles defendem também a obra de Dwight Pentecost, né? O Manual de Escatologia. Você vai ver que eles dizem que os santos do Antigo Testamento só vão ressuscitar lá em Apocalipse 20, lá quando Jesus voltar na sua manifestação em poder e grande glória, quando ele pisar na terra. Já nós, os pentecostais assembleianos, Antônio Gilberto, todo o nosso time de teólogos assembleianos aqui do Brasil, né, autores dos das lições bíblicas, o próprio Stanley Horton e outros, você vai perceber que eles defendem que os salvos dos tempos do Antigo Testamento foram salvos antecipadamente pela graça, pelo sangue de Jesus que foi derramado, ou seja, a obra de Jesus tem um efeito retroativo, eles foram salvos por antecipação, e, portanto, eles são também mortos em Cristo. E Hebreus 11 prova isso. Eu exposo essa posição também, porque Hebreus 11 deixa claro, porque Abraão, Moisés, né? Abraão também, a Bíblia descrevia o dia de Cristo, né? E Moisés diz que ele, sendo filho da filha de Faraó, recusou ser chamado, né, filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha, na verdade, como meta, ele ansiava, na verdade, pelo vitupério de Cristo. Veja, se isso não é uma ênfase para o fato de que Moisés foi salvo por antecipadamente, ele não viu Cristo como os crentes do primeiro século tiveram oportunidade, mas ele viu por antecipação, porque Jesus também, a Bíblia diz lá em Apocalipse 13:8, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não é antes, é desde. Alguns dizem antes, mas o texto ali é claro, desde. Significa o que isso? Que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial apontavam para Jesus, o sacrifício perfeito. Por isso que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque cada vez que um cordeiro era morto sacrificialmente, ele apontava para Jesus. Ou seja, aquelas pessoas estavam sendo perdoadas por Jesus, de maneira antecipada. Ou seja, a obra de Jesus tem efeito retroativo. Elas foram salvas por antecipação, pelos pecados dantes cometidos, né? Foram salvas dos pecados dantes cometidos pela paciência, sob a paciência de Deus, perdão.
Então, aí está. Eu quis só dar um destaque de uma diferença do nosso dispensacionalismo, que é clássico, mas tem algumas ênfases diferentes. O dispensacionalismo revisado, ele não difere muito do clássico, não é? Ele, na verdade, é um refinamento do dispensacionalismo clássico. Então, nem vale a pena a gente explorar muito diferenças, porque é questão de número de dispensações, uns acham que são 7, outros acham que é 3 ou 4, mas o princípio que rege o dispensacionalismo é o mesmo. Qual é o princípio? Que Deus, na verdade, tem dois planos. O dispensacionalismo clássico, né? O revisado vai dizer que Deus só tem um plano, mas tem dois povos. O mesmo plano se aplica aos dois povos. Mas qual que é a característica principal do dispensacionalismo? A separação radical entre a igreja e Israel. O plano que Deus tem com Israel está de pé. Nós estamos em um parêntese, nós estamos em um intervalo, né, um intervalo parentético. A igreja entrou nesse intervalo, né? Mas o que Deus prometeu para Israel, a aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança que é perpétua, Deus vai cumprir, né? O livro de Ezequiel mostra isso, Daniel mostra isso, e assim por diante, tantas outras profecias. Então, aqui, resumindo, são dois grandes grupos de estudo quanto ao futuro do povo de Israel, mais precisamente: o aliancismo e o dispensacionalismo. Aí, só para concluir, então, no que tange ao tribulacionismo, que é uma sistematização muito tardia, muito recente, por isso que o argumento histórico é inócuo, porque toda a escatologia tribulacional é recente, é tardia. Então, você começar a falar, repetir o que você ouve, em 1800 anos, isso aí é conversa. Não embarque nessa canoa furada, né? Se você estudar com base erudita, você vai ver que toda a escatologia no campo do tribulacionismo é tardia. Inclusive, o pós-tribulacionismo, que às vezes há pessoas que são pós-tribulacionistas criticam o pré-tribulacionismo, usando esse argumento, entre aspas, de que o pré-tribulacionismo é a escola mais nova, não sabe do que está falando. Por quê? Porque dentro do pós-tribulacionismo você tem 4 escolas. E dessas 4 escolas, 2 delas são mais recentes do que o próprio pré-tribulacionismo. Então, dentro do pós-tribulacionismo, você tem o pós-tribulacionismo clássico, que é melhor esposado por aquele teólogo chamado Burton Payne, né? Então, você tem também o semiclássico de Alexander Rees. Aí você tem o futurista, que está em voga hoje, né, de George Led. A gente vê muita gente falando de George Led. E o dispensacionalista, e o pós-tribulacionismo dispensacionalista. Por incrível que pareça, existe pós-tribulacionismo dispensacionalista de Robert Gundry, né? Então, essas 4 escolas aí, para você ver como o pós-tribulacionismo, embora se diga que é a escola mais antiga, ela, na verdade, se subdivide em 4 posições. Talvez, não vai dar tempo aqui de explicar cada uma delas, mas só para você saber, se você quiser, aí, ó, já que eu estou recomendando obras, eu já recomendei essa aqui, O Arrebatamento de John Alvar. Ele tem aqui uma exposição bem clara de cada uma dessas 4 posições do pós-tribulacionismo. É bom os próprios pós-tribulacionistas conhecerem esta obra, para saberem defender também a sua posição, né? Ou talvez até se converterem ao pré-tribulacionismo. Porque, brincadeira, porque tem muita gente que diz assim, eu era pré-tribulacionista, mas depois que eu comecei a estudar o depois que comecei a estudar, eu abandonei o pré-tribulacionismo. O meu caso é diferente, eu estudo escatologia há mais de 30 anos, e quanto mais eu estudo, mais convicto da posição pré-tribulacionista eu estou. Então, dentro do tribulacionismo, do estudo tribulacionismo, temos 3 escolas gerais, porque tem outras também. O pré-tribulacionismo, que é a escola que nós esposamos, que crê que a igreja será arrebatada antes do início do período tribulacional de 7 anos, ou a 70ª semana de Daniel, que está suspensa, porque estamos no intervalo, né? Temos o mesotribulacionismo, que é uma escola aí que crê que a igreja será arrebatada em meio ao período tribulacional, e o pós-tribulacionismo, como eu falei, não é único, tem 4 posições. Então, professor Brian,
seria isso. Sim, e um último ponto só para destacar, com respeito à literatura apocalíptica profética. Porque, claro, se eu falar só literatura apocalíptica, muitos vão pensar que eu estou falando também daquela literatura que surgiu no período interbíblico. Não, eu estou falando da literatura apocalíptica constante do texto sagrado. Daniel, porções de outros profetas, o próprio livro de Apocalipse. Então, com respeito ao estudo da literatura apocalíptica, profética, constante da Bíblia, nós temos também 4 escolas: o futurismo, o preterismo, o idealismo e o historicismo. Só resumindo, o historicismo é aquela escola que defende a ideia de que o que está na literatura apocalíptica vai se cumprindo ao longo dos séculos. Ou seja, não é que virá o anticristo, mas tem surgido vários anticristos ao longo dos séculos e tal. O cumprimento é dentro da história, por isso que é chamado de historicismo. O idealismo não vê profecia na literatura apocalíptica, não vê nada profético. Para eles é simplesmente ali uma apresentação da luta entre o bem e o mal. É uma escola idealista. O preterismo é aquela escola que põe o futuro no passado, ou seja, já se cumpriu no primeiro século, até o ano 70, e o preterista clássico vai dizer que só falta se cumprir a vinda de Jesus. E tem também o hiperpreterista que diz que até a vinda de Jesus aconteceu no primeiro século. É difícil comprovar isso, mas eles defendem, né? E são criticados pelos próprios preteristas. E nós, da Assembleia de Deus, somos futuristas. Por quê? Porque nós colocamos o futuro no futuro, ou seja, no seu devido lugar. Não existe essa escola que alguém defende aí, chamada eclética, né? Porque alguém diz, não, a escola eclética, porque ela... Não, isso aí, na verdade, é uma invencionice, porque o futurismo já é essa escola que põe o passado no passado e o futuro no futuro, seguindo a orientação que Jesus deu a João, lá em Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Ou seja, as coisas que depois dessas vão de acontecer é tudo que está, falando do livro de Apocalipse especificamente, é o que está a partir do capítulo 4 de Apocalipse, porque ali João ouve uma voz, né, que diz, sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, e o futuro começa a se desenrolar para João. Então, nós, como futuristas, aí resumindo agora, a Assembleia de Deus, desde 1916, de maneira oficial, em sua Declaração de Verdades Fundamentais, claro que surgiu nos Estados Unidos, mas no que tange a doutrina não mudou nada, a cultura é diferente e tal, mas nós esposamos até hoje aquelas mesmas doutrinas. Então, nós somos futuristas, somos pré-milenaristas dispensacionalistas e, claro, consequentemente, somos pré-tribulacionistas. É essa nossa posição aí, pentecostal, mais precisamente assembleiano. Professor Brian, acho que eu falei demais, hein? De maneira nenhuma, pastor. Foi uma maravilha. Foi um panorama enriquecedor e esclarecedor sobre as diversas escolas. Gostei muito. O senhor não se preocupe não, que o senhor apresentou diversas obras. Aqui a gente tem um caráter acadêmico do pessoal aprender. Muita gente está ali, qual é a editora, não sei o quê. Pessoal, só depois sim. voltar um pouquinho, às vezes, você vai conseguir ver ali a editora certinho de cada livro. Se o irmão quiser, eu falo rápido aqui, ó. Pode falar, o Arrebatamento de John Walvoord é da editora Carisma, uma editora Perfeito. nova que tem lançado boas obras. Principais temas da Bíblia, de Chafer e Walvoord, é da editora Chamada. Né? O Milênio, 3 Pontos de Vista, de Darbock, é da editora Vida. Esse aqui, ó, O que Devemos Pensar sobre Israel, de Randall Price, também é editora Chamada. A editora Chamada lança muitas obras escatológicas. O Ensino das Últimas Coisas é nosso, da CPAD, de Stanley Horton, só que tem capa nova, isso aqui é uma capa antiga. Daniel Apocalipse também, do mestre Antônio Gilberto, é CPAD. A enciclopédia aqui, que eu falei, de Tim LaHaye e Ed Henston, também é CPAD, uma obra monumental. O Manual Escatologia Chamada, de Paul Benoit, como o próprio nome já diz, é da editora Chamada. E, finalmente, o Manual de Escatologia de Dwight Pentecost é também uma obra da editora Vida. Vários desses teólogos que eu estou mencionando aqui, os irmãos sabem muito bem, que estão ligados lá àquele
aquele centro difusor da escatologia, que é o Dallas, né? O seminário de Dallas Theological Seminary, né? Dwight Pentecost, Paul Ben-Hur, tantos outros. Realmente ali se estuda realmente escatologia com base erudita, com aprofundamento, e se você procurar também na internet o site ali, você vai encontrar muita coisa importante de autores renomados. Perfeito. Pessoal, a gente está aqui conversando, o pastor Círio está fazendo sua grande exposição, mas vocês podem fazendo suas perguntas Brian, aí no chat. Professor Brian, essa aqui que eu citei antes de todas também é a Editora Chamada, tá? Quando a Trombeta Soar, que é uma obra magnífica. Uma obra magnífica, também é Editora Chamada. O pessoal pode fazendo já a sua pergunta, deixando aí reservado no chat, que no final a gente lê ela para o pastor Ciro dar a sua resposta, viu? Pastor, o senhor vem falando, apresentando todo esse panorama e eu acabei me recordando de quando eu era criança nas Assembleias de Deus e nós éramos ensinados através, talvez muitos nem saibam do que eu vou falar, mas você tem aí pelo menos uns 10, 15 anos nas Assembleias, você vai lembrar que nós éramos ensinados através daqueles cartazes. Deixa eu só fechar uma porta aqui, que tem uns cachorros latindo aqui para... Só um minutinho. Fica à vontade. Pronto, desculpa, professor Brian. Nada. Estava falando que quando eu era criança, nas Assembleias de Deus, nós éramos ensinados através daqueles cartazes apocalípticos. Uhum. Então, minha infância inteira, ali é parte da mocidade, nós éramos ensinados a partir daquilo. E eu tenho uma certa memória afetiva sobre eles. Pessoal aí que não conhece, é só procurar aí no imagens do Google que você vai achar. São vários cartazes, plano de salvação, estátua, a vivência de todo Apocalipse, Apocalipse de Daniel. E eu queria agora perguntar para o senhor, como o senhor vê, o senhor que é um pastor também das Assembleias de Deus há muitos anos, como o senhor enxerga o papel dessa metodologia de ensino e o seu serviço para o seu contexto, e hoje em dia, se ainda há espaço para esses materiais, ou se há uma necessidade de uma revisão? Eu tenho batido numa tecla que é a seguinte, de nós não entrarmos pelo caminho do alarmismo, pelo caminho da especulação. Claro que em tempos, aí também eu me lembro, no meu tempo de adolescente, na igreja tal, era comum aqueles cartazes, aqueles avisos, olha, Jesus breve virá, os nossos próprios hinos da harpa cristã, né, tudo nos mostra que Cristo já volta. Isso é positivo no sentido de que o crente ele tem que estar aguardando ansiosamente, preparado também, né, para o arrebatamento da igreja. Mas, por outro lado, nós temos que ter cuidado para não sermos levados por qualquer vento aí, né, por qualquer novidade. Hoje em dia a gente vê pessoas que estão aterrorizadas, né? Qualquer coisa, vacina, cuidado, a vacina tem lá tem um chip e tal, isso é a marca da besta. E em tempos passados falaram que era o código de barras. Hoje o código de barras está presente nos livros, até na Bíblia, né? Até na carteirinha do ministro, né? Também tem código de barras e tal, tem chip. Então, o que nós temos que entender é que nós, como pré-tribulacionistas convictos, nós cremos que essa questão de marca da besta, essa questão do domínio do anticristo por influência, claro, um domínio global. É claro que em 7 anos vai ser difícil ele dominar o mundo todo, mas ele vai ser um grande diplomata, né, pela descrição bíblica, então ele vai conseguir alianças com grandes nações, mas vai sofrer muita resistência. Tanto que a Bíblia diz que ele fará guerra aos santos. Quando diz que ele fará guerra aos santos, pressupõe que haverá resistência. Ele não vai dominar o mundo assim com aquela facilidade.
Alguém pensa que o anticristo vai controlar tudo, vai controlar as mentes das pessoas. Não, ele vai ser um líder. Um líder que vai dominar por meio da diplomacia, a princípio, e depois, claro, na medida que ele for se fortalecendo como líder nesse campo da diplomacia, ele também vai estabelecer alianças no sentido de também ter um domínio mais despótico, mais ditatorial, né? E aí que ele vai se levantar contra os santos, que são, na verdade, os convertidos no próprio período tribulacional, porque a igreja já terá sido arrebatada. Então, eu bato nessa tecla de que nós hoje não temos que nos preocupar com essas questões de inovações tecnológicas, ficar preocupado com vacina. Eu lembro no meu livro, agora eu vou fazer uma propaganda também de um livro meu, peço perdão aí, e pior que nem está por aqui, né? Perdi a oportunidade de vender o meu peixe. Ah, mas aqui, ó. Aqui eu cito, nesse livro aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal, eu tive o privilégio de escrever a unidade de escatologia. Então, aqui eu faço alguma menção, mas é no meu outro livro, Erros Escatológicos os Pregadores Devem Evitar, que eu falo dessa questão das vacinas. Na época, quando eu escrevi, em 2012, era sobre a gripe suína e tal. Hoje nós temos a questão da Covid. Infelizmente, tem muita gente que está prestando um grande desserviço para o povo de Deus, na medida em que começa a dizer, não, cuidado com a vacina, isso é marca da besta, e não sei o que e tal, é na mão direita e não sei o que. Veja, o chip, porque o chip também, essa questão do chip na área médica, nos Estados Unidos já está em testes lá, e no Brasil também, na área veterinária, tem animais que estão recebendo, e também tem testes com pacientes, porque às vezes a pessoa sofre um acidente, e ali, ela tendo esse chip, ali já tem toda a ficha médica da pessoa, se ela é alérgica a algum tipo de medicamento, etc. Então, tudo isso está sendo usado. Agora, o crente vai ficar aterrorizado com isso? Ah, eu agora não vou, porque o médico falou que eu tenho que usar uma determinada coisa, isso aí. Meu irmão, se você é pré-tribulacionista, não tem sentido você crer nisso. Porque a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Mas, professor Brian, eu acho que eu estou divagando já. Me Não, fica corrija aí tranquilo. se eu fugir da questão aí. Eu estou falou falando uma livremente. coisa. Assim que é bom. Eu lembrei até, por exemplo, a minha avó ela é deficiente visual. Então ela chegou até a fazer uma cirurgia e fez a retirada do globo ocular. Mas eu lembro que entre as amigas dela tinham senhoras que tinham deficiência auditiva. Então elas faziam uma cirurgia e colocavam um aparelho que já era ligado ali nas conexões com o cérebro. Eu acho que hoje, se você fala uma situação dessa, a pessoa já vai achar que é um chip que está no cérebro, que vai comandar a pessoa, mas não, é só uma prótese médica. É algo que é comum. O anticristo, quando ele se manifestar, é evidente que ele vai se valer do que ele tiver à sua disposição, dos recursos tecnológicos e tal. Mas a gente não deve se preocupar com isso hoje, porque os recursos tecnológicos hoje à nossa disposição, eles, claro, o crente tem liberdade de aceitar ou não também, né? A gente não é por conta disso que você é obrigado a pessoas que têm uma posição, não, eu não quero isso, não vou implantar e tal. Nesse sentido, nós somos livres. Agora, se preocupar com essa questão de marca da besta, porque a marca da besta, inclusive, entrando nesse assunto rapidamente, a marca da besta, o texto sagrado é claro, é uma marca para identificar os adoradores da besta no período tribulacional. Não é para hoje. Se nós cremos que o período tribulacional é um período posterior ao arrebatamento da igreja, então marca da besta não tem nada a ver conosco. E marca da besta vai ser algo que as pessoas, mediante sedução, é evidente, que o falso profeta vai enganar as pessoas, e elas vão ser seduzidas, vão ser enganadas, só que, mesmo sendo enganadas, elas vão aceitar de maneira consciente aquela marca, porque elas vão saber que aquela marca as identifica como adoradoras do anticristo. É essa que é a questão. O crente hoje, ele é adorador de Cristo. Ele está esperando Cristo, porque, aliás, Cristo vem antes do anticristo. Há pessoas que interpretam mal aquele texto, segundo Tessalonicenses 2, e diz, não será antes que venha o homem do pecado. Só que ali o que vem antes
Ali é uma referência ao dia do Senhor. Não confunda o dia do Senhor com a vinda do Senhor. O dia do Senhor, né, no Antigo Testamento, é só você estudar, e Paulo também faz o uso do Antigo Testamento, né, do termo dia do Senhor, como uma referência ao dia do juízo do Senhor, que vai se manifestar justamente a partir do arrebatamento da igreja, e não antes. Então a igreja está esperando, claro, Cristo que virá para arrebatá-la, para livrá-la da ira futura, e aí sim o dia do Senhor se estabelece. Os crentes de Tessalônica, porque eles estavam ouvindo também outros pregadores, e também pessoas que escreviam cartas e se passavam por Paulo, por isso que Paulo falou, olha, eu escrevi com o meu próprio punho, para vocês saberem que sou eu mesmo, porque havia ensinadores se passando por Paulo e aterrorizando o povo e dizendo, olha, vocês já estão no dia do Senhor. Em outras palavras, Jesus já veio e vocês ficaram. Vocês agora vão enfrentar o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. E Paulo falou, não. Aí, claro que Paulo tinha em mente o que ele tinha dito na primeira carta, né? Todos nós sabemos que a diferença de tempo aí, provavelmente, entre a primeira carta e a segunda foi pouco tempo, cerca de 6 meses, que é aquele período em que Paulo esteve lá na Caia, mais precisamente em Corinto. Isso é comprovado pela arqueologia, porque descobriu-se, né, ali na Caia pedaços da sinagoga, pedaços do tribunal, ali também referência àquele homem Gálio, né, que era o procônsul, e o registro em Roma diz que Gálio ele foi procônsul na Caia entre os anos 51 e 52. Então Paulo ficou, porque ele ficou 1 ano e meio também na Caia, então foi nesse período que ele escreveu as 2 cartas de Tessalônica. Então, quando ele fala o que está na segunda carta, os crentes ainda tinham em mente o que ele tinha falado na primeira, sobre o arrebatamento da igreja. Então, nós não podemos estudar, segundo os Tessalonicenses, sem levar em consideração, claro, o que Paulo escreveu na primeira carta. Perfeito, pastor. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele é mesmo um evento diferente da manifestação do Senhor em poder e glória? Sim, ele é diferente, e é isso que faz com que a nossa posição ela seja diferente da posição pós-tribulacionista. Porque a posição pós-tribulacionista, grosso modo, vê o arrebatamento e a manifestação do Senhor como uma coisa só, segunda vinda. Então, para eles enxergam o arrebatamento e a manifestação do Senhor como uma coisa só. Quando eles leem lá Mateus 24, por exemplo, eles falam que a vinda do Senhor vai ser visível, todo olho verá. Aí eles tomam como base o prólogo de Apocalipse também, né? Mais precisamente Apocalipse 1:7, todo olho verá. E eles ignoram as diferenças irreconciliáveis que existem entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Por que eu digo que são diferenças que não dá para harmonizar? Porque, é claro, se você tomar como base, por exemplo, o que Jesus falou em João 14, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, ali é uma promessa clara do arrebatamento. Porque no arrebatamento que ele virá e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, como disse Paulo. Então, virei e levarei. Ou seja, o arrebatamento prevê que a igreja será levada para onde o Senhor está. E Paulo falou, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Não diz que Jesus pisará na terra. E outra coisa, tem a questão da ressurreição. Se você observar a ressurreição que acontece por ocasião do arrebatamento, ela não é a mesma ressurreição que acontece por ocasião da manifestação de Jesus, que está lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Aliás, a ressurreição só no capítulo 20, mas a manifestação do Senhor começa a ser descrita no versículo 11. A igreja está no céu com o Senhor vem com a sua igreja, e ele pisa na terra. Então, olha que interessante. No arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, juntamente com eles, claro, nós não precederemos os que dormem, mas quando eles ressuscitarem e forem transformados, a igreja também será transformada,
formar-se-á um único grupo que irá ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a ressurreição por ocasião do arrebatamento. Já na manifestação do Senhor, Apocalipse 20, versículos 4 a 6, ali é a ressurreição dos mártires. Eu já disse outrora que existem alguns pré-tribulacionistas que acreditam que ali também estão incluídos os salvos do Antigo Testamento. Mas o texto ali é claro, diz que vão ressuscitar aqueles que foram degolados, foram mortos pelo anticristo. Então é uma referência clara aos mártires do próprio período tribulacional, que vão ressuscitar ali. Agora, olha que interessante. Quando eles ressuscitam, conforme Apocalipse 24 a 6, Jesus está na terra. Ele já veio, ele está com os 2 pés na terra. Ele veio para vencer o anticristo, ele terá vindo, né? Para vencer o anticristo, falso profeta, para pôr fim ao período tribulacional, estabelecer o milênio, né? Ele já terá posto seus pés na terra, cumprindo o que está lá em Zacarias, o que está em Zacarias 14, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então ele, com os 2 pés na terra, ele vai ali implantar o reino milenial, e antes disso os mortos do período tribulacional ressuscitam, os salvos ressuscitam. E a Bíblia diz claramente, esta é a primeira ressurreição. Mas é como fica. Então, se aquela é a primeira ressurreição, e a que aconteceu no arrebatamento? A gente entende, estudando, comparando texto com texto, conferindo o contexto, que primeira ressurreição e segunda ressurreição, na verdade, são termos técnicos. Não indicam um evento apenas. Veja, primeira ressurreição, a Bíblia é clara, é a ressurreição da vida, é a ressurreição dos justos, é a ressurreição dos salvos, só que ela contempla etapas. A própria Bíblia diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Veja, cada um por sua ordem, tem uma ordem nessa primeira ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscitou, nessa modalidade. Então, nós temos que enxergar primeira ressurreição, como termo técnico, que indica uma modalidade de ressurreição. Não é um evento único, é uma modalidade. Então, a primeira ressurreição contempla o próprio Senhor Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar, e por ele ter ressuscitado, nós temos esperança. Paulo foi claro, né, ao dizer isso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas porque ele ressuscitou, nós também cremos que vamos nos manifestar com ele, vamos ressuscitar também, que ele trará consigo, como diz lá em 1 Tessalonicenses, os que morreram em Cristo, né? E vai haver a união com os corpos na terra, a parte imaterial com a parte material, isso é a ressurreição. Então, cada um por sua ordem, Cristo é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, e aí haverá também a ressurreição das 2 testemunhas no próprio período tribulacional, os 144 mil, que subentende-se que eles vão morrer e ressuscitar no próprio período tribulacional, porque eles já são vistos lá no capítulo 14 de Apocalipse, no Monte Sião, ali que é uma referência ao céu, né? E depois os mártires do próprio período tribulacional que ressuscitam quando Jesus estiver com os 2 pés na terra. Tudo isso é primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, é a ressurreição dos ímpios, é uma modalidade. E os mortos desse tipo, dessa modalidade de ressurreição, só vão ressuscitar após o milênio, como diz lá em Apocalipse 20. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Então, essa é uma outra modalidade. Então, veja, eu acabei fazendo essa longa explanação sobre a ressurreição, porque isso tem tudo a ver com as diferenças entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus em poder e glória. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e convoca os salvos. E ali ele põe fim à era da igreja. A trombeta soará, a última trombeta, é no sentido de que está se encerrando a era da igreja. Porque a igreja não é vista mais no período tribulacional. Há salvos do período tribulacional, mas não é, claro, que ao fim e ao cabo, todos faremos parte da grande assembleia, a igreja do Senhor. Mas no período tribulacional, o termo igreja não aparece, né? O termo igreja que aparece em Apocalipse 1 a 3, a partir do capítulo 4, não aparece mais, porque João já vê a igreja no céu, ali representada pelos 24 anciãos. E a tribulação na terra, você tem
Você não tem igreja, você tem santos, que os pós-tribulacionistas são dogmáticos ao dizer, não, os santos aqui é a igreja. Mas isso aí é mais dogmatismo do que exegese propriamente dita, porque o termo santos ali dentro do contexto fica claro que são os convertidos dentro do período tribulacional, e não a igreja, que já terá sido arrebatada antes, né, do início do período tribulacional. Professor Brian, estou divagando de novo aí, me interrompa, por gentileza. Nada, o pessoal aqui está muito feliz e eu agora vou até passar as perguntas do nosso chat. Tudo bem para o senhor? Amém. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó, do Vinícius Soares. Como ficam as semanas de Daniel? Então, as semanas de Daniel são 70, que perfazem, claro, 490 anos. São 70 semanas de anos, porque, inclusive, quando se menciona a última semana, ali diz que o príncipe, com P minúsculo ali na língua portuguesa, que é o anticristo, claramente, ele vai firmar um acordo com muitos por uma semana. Ora, se fosse uma semana de dias, imagine, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos lá na ONU e tal, fazendo um acordo. Olha, esse acordo é só por uma semana, só por 7 dias. Não. É evidente que essa semana, por tudo que a gente pode explicar também, o mestre Antônio Gilberto explica muito bem nessa obra, Daniel Apocalipse, Stanley Hort também, e tantos outros, ali são 70 semanas de anos. E elas estão suspensas. Elas foram contadas até a 69ª, e a 70ª, que é o período tribulacional de 7 anos, está suspensa. Por quê? Porque diz ali em Daniel 9, 24 a 27, que seria tirado o Messias, ou seja, o Messias seria morto. O príncipe com P maiúsculo, que é Cristo, ele seria morto, e aí o que é mencionado a posteriori ainda não se cumpriu, né? Pelo menos de maneira cabal, de maneira. Porque nós temos que levar em conta aqui também a questão da dupla referência, que, a lei da dupla referência, que também fala de um cumprimento parcial e depois total, como é o caso, por exemplo, do abominável da desolação, que já aconteceu no período interbíblico, quando Antíoco Epifânio, Antíoco IV, né, que tomou para si o título Epifânio, porque ele considerava um deus, né? Então ele profanou o templo no período interbíblico, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo, ele sacrificou porco dentro do templo. Então o abominável da desolação já se cumpriu como uma amostra do que vai acontecer no futuro. Eu digo que é uma amostra porque o próprio Senhor Jesus fez referência à profecia de Daniel e disse, olha, ele deixou claro lá em Mateus 24 e 15 que o abominável da desolação ainda vai acontecer, é futuro. Em outras palavras, ele quis dizer o quê? Olha, já aconteceu como uma amostra, mas ainda tem o seu cumprimento definitivo. E aí, quando você olha para 2 Tessalonicenses 2, quando você olha para Apocalipse 13, você vê que ainda haverá uma profanação do templo, ou seja, o templo ele terá que ser reconstruído, estar de pé no período tribulacional para essa profecia se cumprir. Só que as semanas, a contagem da semana cessou. Por quê? Alguém diz, não, isso aí foram os assembleianos, foram os dispensacionalistas que inventaram, porque não houve interrupção nenhuma, a contagem é sequencial. Bom, então aí tem um problema sério, porque não houve o cumprimento imediato. Por exemplo, o templo ele foi destruído no ano 70, então só isso já tem um intervalo de 40 anos. O Messias, olha o que diz o texto, vamos até ler aqui, professor Brian. A Bíblia ficou por baixo dos livros aqui. É o que não pode acontecer quando a gente estuda, né? Estuda os livros, mas a Bíblia tem que estar em evidência. Cuidado se você estuda muitos livros e deixa a Bíblia por baixo, esquece da Bíblia. Não podemos esquecer da Bíblia. Mas olha aqui, ó, Daniel 9, 24, só para ler, aqui para ficar bem claro. Daniel 9, 27, né? Ou melhor, 26, 27. E depois das 62 semanas, já tinha sido mencionado 7, mais 62, 69. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias será morto. É uma profecia com respeito à morte de Jesus. E não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, o príncipe aqui,
é o príncipe de Roma. Claro, tem que interpretar para você entender que o anticristo ele virá da última expressão do Império Romano. Não é que ele vem de Roma propriamente, mas ele vem da última expressão, daquilo que Daniel ali interpretou na estátua de Nabucodonosor, né, do sonho que ele teve, né, os 10 dedos, em parte ferro e em parte barro. Né, ali fala da última expressão do que resultou, na verdade, não só de Roma, mas de todos os grandes impérios, aqueles 4 grandes impérios mundiais. Grécia, Medo-Pérsia, ou melhor, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Né? Então, veja, olha aqui. Será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Se você está fazendo uma contagem contínua, então, assim que Jesus morreu, a cidade já tinha que ser destruída, e não foi. Levou mais aí cerca de 40 anos. Então, aí já prova que há um intervalo. A contagem de 490 anos não é sequencial, ela é interrompida quando Jesus morre. Né? Então, ela é interrompida, foi suspensa, porque aí começa o chamado período dos gentios, o tempo dos gentios, ou os últimos dias, mais precisamente, que começaram por ocasião do derramamento inaugural do poder do Espírito, porque Pedro interpretou aquela profecia de Joel, e há de ser que depois ele falou dos últimos dias. Então, os últimos dias, claro que nós, já estamos na culminância desses últimos dias, ou seja, vamos dizer assim, os últimos momentos, os últimos segundos, né? Se bem que João falou da última hora no primeiro século, essa hora já está durando aí 2000 anos, né? Então, quer ver que nem toda a expressão da Bíblia você pode levar ao pé da letra, você tem que considerar dentro do contexto, porque não é uma hora de 60 minutos, como também quando se fala do último dia, alguém se apega naquela parte, Jesus fala, ressuscitarei no último dia, vai acontecer tudo de uma vez. Não, ali claro que não é um dia de 24 horas, o último dia ali é uma referência ao que vai acontecer no tempo do fim. Mas, professor Brian, acho que o que eu quis dizer é o seguinte, que a contagem ela foi suspensa, claramente. Sim. Tem evidências no texto sagrado de que a contagem das 70 semanas, 490 anos, foi interrompida. 483 anos se cumpriram até a morte do Messias, mas agora há um intervalo, né, parentético, nós estamos nesse parênteses, e quando Jesus arrebatar a sua igreja, aí começa de novo a contagem da última semana, porque essa semana, se você ler aqui também Daniel 9:24, o anjo foi claro ao dizer para Daniel, estas 70 semanas foram destinadas sobre o teu povo e a tua cidade, ou seja, foram determinadas para Israel, não tem nada a ver com a igreja, por isso que a igreja não vai participar dessa 70ª semana, ela será retirada, ela será arrebatada antes, e aí Deus vai cumprir com Israel aquilo que ele estabeleceu. Perfeito. Temos mais algumas aqui, ó. Tem até um comentário, que é do Marçal Vidal. Tão bom ver a igreja falando de escatologia e não de prosperidade. Que bênção. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um aqui, ó. Do Maciel Tavares. Durante o milênio, que o diabo estará preso, as pessoas que ficarem vivas na Terra irão viver mais anos? Sim. As profecias, né? Não vou lembrar aqui de cabeça todas elas, mas em Isaías, ali por volta do capítulo 60 em diante, você tem ali a profecia com respeito à longevidade. Vai haver, sim, as pessoas vão viver mais. Os povos naturais, né? É bom que se diga. O mestre Antônio Gilberto explica bem também isso no seu outro livro, que é o Calendário da Profecia. Está por aqui também. Olha aqui, ó. E eu deixei de anunciar um livro extraordinário aqui também, ó, que é esse aqui, ó, o Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, outra obra da CPAD maravilhosa para você conhecer todas as escolas. E deixei de citar também esse livro aqui, ó, de John MacArthur, né? John MacArthur, que lamentavelmente é um antipentecostal, né? Ele se contrapõe aos dons, mas é um livro da CPAD. Por que a CPAD lançou esse livro? Porque
John MacArthur, apesar da sua posição extremada no campo do antipentecostalismo, no caso, não é nem um cessacionista, ele é mais que isso, é um antipentecostal, mas nessa obra ele é um pré-tribulacionista e ele faz uma exposição muito clara do sermão profético de Jesus nessa obra, A Segunda Vinda. Mas eu acabei citando aqui en passant, porque eu vi ali. Mas esse livro do mestre Antônio Gilberto, que também já tem capa nova, né? Ele explica bem essa questão aí do milênio, da longevidade, os povos naturais habitando na terra, Cristo vai reinar, a igreja vai reinar com Cristo. Haverá uma interação entre a igreja glorificada com os povos naturais. Claro que essa interação, a Bíblia não explica assim claramente como ela vai acontecer e nem se ela vai acontecer obrigatoriamente, mas possibilidade existe, porque Jesus, quando ressuscitou, ele mesmo já tendo ressuscitado ali, não estando mais sujeito às leis da natureza, que ele atravessava portas fechadas, saía de um lugar, aparecia em outro e tal, ele já estava numa outra condição, mesmo assim ele interagia com seus discípulos. E a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Então, é muito provável que haverá uma interação. Mas no que tange aos povos naturais, e haverá povos naturais, a Bíblia deixa claro isso também, eles terão sim a terra será já parcialmente, eu digo parcialmente porque depois do milênio ainda que haverá uma restauração total, né? Mas durante o milênio também haverá essa questão, pelas profecias bíblicas, haverá longevidade. Perfeito. Tem mais uma aqui, ó. Peço desculpa aos nossos ouvintes, a gente não vai conseguir fazer a pergunta de todo mundo, até porque é bastante, mas eu vou pegar mais uma aqui, ó, do presbítero José do Nascimento. Meu nobre pastor, eu gostaria de saber sobre o princípio das dores, e se já estamos nesse princípio. Então, os pré-tribulacionistas, eles divergem com respeito a esse princípio das dores. Existem alguns eruditos, até teólogos, que acreditam que o princípio das dores tem mais a ver com o início propriamente do período tribulacional. Nós, da Assembleia de Deus, de maneira geral, somos de uma posição que é até esposada pelo próprio John MacArthur também nessa obra, A Segunda Vinda, quando ele expõe o sermão profético, ele deixa claro o seguinte, que nós, essa questão de dores de parto, né, é um termo comum na literatura apocalíptica para designar uma gradação, ou seja, aflições que vão ficando cada vez mais intensas na medida que se aproxima a culminância, o fim propriamente dito. Então, quando Jesus fala de princípio de dores, e depois Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, ele fala das dores de parto, ou seja, a mulher, quando está para dar à luz, na medida que vai chegando o momento da criança nascer, as contrações vêm cada vez mais fortes, mais intensas. Então, quando Jesus fala do princípio das dores, ele elenca alguns sinais que, na verdade, estão acontecendo ao longo de toda a era cristã. Quando ele fala de terremotos, quando ele fala de fomes, pestes, guerras e rumores de guerras, etc., tudo isso está acontecendo. Só que você tem que observar a questão da intensidade. Se você tomar como base, por exemplo, os terremotos, você vai ver que cada ano, que cada século, você tem um aumento do número de terremotos. E cada vez de maneira mais devastadora, né? Ou seja, no século XX, a quantidade de terremotos, só no século XX, foi superior a todos os terremotos que ocorreram nos 19 séculos anteriores. E quando a gente entra no século XXI, veja o que já aconteceu. Tsunami, né? Aí na Ásia, em vários lugares, aqui também na América, terremotos e tal, e mortos, aquele terremoto que aconteceu, aquele tsunami que aconteceu na Ásia, por exemplo, em 2004, se não me falha a memória, quase 300 mil pessoas morreram, né? Então, esse aumento das dores indica o que? A proximidade, né?
da culminância. Claro que o arrebatamento, e aí é uma questão interessante, que o arrebatamento ele é iminente. O que significa isso? Ele não precisa necessariamente de sinais. Não é que ele não tem sinais, ele não precisa de sinais. Mas há sinais. Por quê? Por que há sinais? E por que nós cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta? Né? Por que a gente encontra em texto do mestre Antônio Gilberto, está na nossa obra aqui também, Teologia Sistemática, sinais do arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é o evento desencadeador da segunda vinda. Se ele é o evento desencadeador, claro, os sinais são escatológicos. O arrebatamento em si não precisa de sinais. Mas se ele é o evento desencadeador da segunda vinda, é claro que ao fim e ao cabo, esses sinais estão indicando que o arrebatamento está próximo. Então, eu defendo a posição, né, de que esse princípio de dores é uma referência a esse período que antecede o arrebatamento da igreja, né? E ele vai se estender pelo início do período tribulacional, porque Paulo falou, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. Ali Paulo já está se referindo ao próprio início do período tribulacional, que o anticristo ele emerge como um pacificador, um diplomata, um líder diplomático e tal, simbolizado até pelo cavalo branco de Apocalipse 6. Não vá pensar que aquele cavaleiro do cavalo branco é Jesus, né? O mestre Antônio de Gilberto até dizia que Jesus não anda com más companhias, né? E aqueles cavaleiros lá, um é a fome, outro é a morte, outro é a guerra. Como que Jesus pode estar acompanhado daqueles cavaleiros? Não, Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Ali sim, claramente se menciona, pelas características, é Jesus. Mas o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, tem irmãos que dizem que é a vitória do evangelho, né? Também é outra posição bem estranha. Ali, claramente, pelo contexto, é uma referência ao início do período tribulacional, quando o anticristo ele surgirá como um pacificador e tal. Então, é o início do período tribulacional. Então, as dores estão ainda no princípio, mas elas vão aumentando gradativamente, né? Até que ocorra a culminância, em que Jesus também vai se manifestar em poder e grande glória para pôr fim ao período tribulacional. Pastor, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer ao Senhor pela imensa riqueza que o Senhor contribuiu conosco. Já fica aqui o meu convite para futuras lives. Nós temos aqui um caminhão de perguntas, muita gente interagindo, até porque a escatologia é um tema que muito apetece aos pentecostais, surgem muitas dúvidas, mas nós temos um pezinho grande ali no estudo da escatologia. Eu fico muito feliz com a participação do senhor. E se o pessoal gostou, eu fico feliz, e também é importante ficar naquele, como o pessoal brinca, né? O gostinho de quero mais, né? Então, eles vão se interessar, vão buscar literatura, vão procurar os cursos aí da nossa FAECAD para aprender mais, para crescer em conhecimento. E eu fico feliz aí com essa minha modesta contribuição, mas, claro, estamos aqui também para aprender com os irmãos, e peço desculpas, professor Brian, e a toda a nossa audiência, se eu falei demais aí, divaguei muito e que isso? Faltou da minha parte talvez uma resposta mais sucinta e objetiva, né? Não, como já dizia o nosso mestre, precisamos trabalhar o assunto, precisamos dar tempo ao assunto. É verdade. Às vezes a gente está a gente trabalha também utilizando os meios de comunicação digitais, e uma coisa que me deixa espantado é como as pessoas, às vezes, em 30 segundos, que é mais ou menos ali o tempo de um stories, ou então alguns poucos caracteres, como é de um tweet, como é que elas conseguem sintetizar o pensamento de séculos e trazem ali uma solução mágica e final? Eu sei disso, está aqui. Eu acho incrível. Pois é, eu até, se o irmão me permite, como falou dos stories, né? Às vezes eu abro aquela caixinha de perguntas, mas o meu objetivo é realmente gerar interesse pelo assunto, porque a pessoa às vezes faz uma pergunta: quem são as duas testemunhas? Eu não sei o quê, e o milênio.
Aí eu falo, tome tempo com o assunto. E às vezes coloco um link, indico um livro. E tem pessoa que às vezes não gosta da resposta, quer que, né, a gente em 15 segundos sintetiza, como falou aí, né? O debate de séculos, né? Não, sim, a gente conhece o trabalho do senhor e vê que o senhor tenta estimular com que a pessoa estude, com que a pessoa pesquise, com que ela consiga esgarçar ali o conhecimento, mas nós sabemos também que tem gente que fala assim, não, eu sei, está tudo aqui comigo, em 30 segundos o cara resolve tudo, 2 frases, o que É, não dá. não Não dá. dá. Só o senhor apresentou aí, que aí tem mais de 20 livros com certeza, que o senhor apresentou, ainda que tem mais aí atrás. Esses Imagine, aqui, são livros que estão próximos de mim aqui, que eu estou estudando, e aí eu aproveitei e acabei. Eu não tinha planejado fazer isso, mas aí, na medida que a gente vai falando, eu acho não, melhor, talvez, citar um livro, porque ficou ótimo mesmo. Aí o senhor imagine quantos tweets cabem num livro. é, E, o e um tweet são tweet poucos. são acho Agora, que menos de 300 caracteres. parece que é 240. Eles aumentaram, que antes era menos ainda, né? Era menos. É, Imagine, quantos caracteres tem um livro? Milhares e milhares. Aí o camarada vem em menos de 300 caracteres, acho que vai resolver toda uma discussão centenária. pois é. Mas, pastor, muito obrigado. A maneira com que o senhor expõe para nós é muito boa. Eu queria que o senhor dissesse como é que o pessoal faz para poder aprender mais com o senhor, onde o senhor tem feito também lives, onde é que o senhor explana o conhecimento. Deixa aí com o pessoal. Professor Brian, eu agradeço pela oportunidade, né? Eu tenho meus livros pela CPAD, quem quiser adquirir é só procurar lá, né? A própria CPAD, escreve meu nome lá, Ciro, vai aparecer meus livros. Eu tenho aquele livro Erros Escatológicos que Pregadores devem evitar e também a minha contribuição na teologia sistemática pentecostal, unidade escatologia. Eu fiz também agora recentemente, tá aqui, esse livro aqui, ó, que está sendo ampliado agora, Perguntas Escatológicas, que é pela instituição com a qual eu tenho vínculo, né, que é o CETADB. Então, eles têm esse curso, que é de minha modesta autoria, que você pode encontrar lá também no site do próprio CETADB, que eu faço a live lá toda semana também, todas as quartas-feiras, @CETADB, né, CETADEB. E no meu próprio canal, @CirusIBord, lá no Instagram. No Face também, o Face eu estou meio desgostoso do Face, viu, professor Brian? Porque o Face eu tenho a impressão que é terra de ninguém. A gente coloca É uma uma coisa lá, briga. o pessoal já vem xingando, já vem falando. Eu não conheço esse pessoal, porque lá no meu Insta tem lá alguns milhares, por graça de Deus, mas parece que eu conheço mais o pessoal ali, as pessoas parecem que realmente estão interessadas no assunto e criticam às vezes, mas a gente parece que tem um domínio melhor, né, sobre aquela rede social. Já o Face eu tenho lá, né, o meu canal também, e principalmente, desculpa, já estou me alongando aqui, Que nessa isso? parte também, mas tem o meu canal no YouTube que também é Cirus e Board. É só você escrever Cirus e Board, você vai encontrar lá o meu canal. Mas antes de tudo, inscrevam-se aqui no canal da FAICAD, tá certo? Eu estou falando do meu canal, mas o objetivo dessa live é você inscrever-se aqui no canal da FAICAD, procurar saber sobre a FAICAD, os cursos que a FAICAD oferece, que a FAICAD, claro, é a nossa faculdade, é ligada à CGADB e tem, claro, o nosso apoio também, não é? Maravilha. Já continuando com a fala do nosso pastor, saibam que as Assembleias de Deus agora ela tem um plano de nacionalização. A Faculdade FAICAD ela fica localizada aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, as Assembleias de Deus percebeu que nós não poderíamos ficar presos só aqui ao Rio de Janeiro. Então, a partir de 2022, a Faculdade FAICAD ela vai se tornar EAD. Então, nós teremos unidades de implantação em todo o Brasil, inclusive em nosso site, em nossas redes sociais, também está aberto para quem quiser se pré-inscrever e querer se tornar, passar pelo processo seletivo para ser uma unidade de implantação e futuramente um polo EAD da Faculdade FAICAD, viu? É uma grande oportunidade para que você aí na sua cidade
também consiga abrir primeiro uma unidade de implantação e posteriormente um polo, tá? Um segundo aviso que eu quero pedir para vocês, reforçando o pedido do pastor Ciro, se inscrevam em nosso canal, que é o FAECAD EAD, ou nos sigam nas redes sociais, que é @FAECAD, tanto no Instagram quanto no Facebook, e sempre prestigiem nossas lives, porque não existe, pastor Ciro é professor, eu também sou professor, não existe professor sem aluno. E é uma grande alegria nossa poder compartilhar o conhecimento, poder ensinar e aprender junto. Isso é a maior alegria do professor, é ver os alunos, os estudantes crescendo e se desenvolvendo. Tá? Pastor, o senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, só agradecer. Eu estava aqui lendo alguns comentários também. Quero agradecer os irmãos, as irmãs que bondosamente têm participado dessa nossa live. Quero agradecer mais uma vez a toda a direção, nosso pastor José Wellington Costa Júnior, né, nosso presidente, nosso diretor irmão Ronaldo, nosso diretor também Isael, e professor Esdras, professor Brian Lages, né? Isso. E tem aí, tá pequenininho aqui, mas eu estou conseguindo ler aí. Professor Brian Lages, que é um grande erudito aí que Deus tem levantado no Brasil para nos ensinar a sua palavra. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrado em poder participar dessa live. Que Deus abençoe a todos que têm assistido, participado, e fica aqui o último conselho, que não é meu, é do mestre Antônio Gilberto. Tomem tempo com o assunto, porque escatologia realmente... Eu estudo, por graça de Deus, há mais de 30 anos, claro que inicialmente ali, conhecimentos ali bem rasos, né, que a gente começa, mas depois a gente vai lendo, tendo também conhecimento, tendo também uma noção melhor e tal, e contato com a literatura mais específica, e mesmo assim a gente percebe que ainda tem muito a aprender. Então, tome tempo com o assunto. Pastor, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração para a gente poder terminar. Amém, professor Brian. Muito grato. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de participar, Senhor, desse momento tão importante, essa live, para falar desses assuntos maravilhosos, essas profecias que devem gerar em nós esperança e certeza de que o Senhor virá em breve arrebatar a sua igreja. Abençoa a todos, abençoa o professor Brian, abençoa a nossa FAECAD, a nossa CGADB, a nossa CPAD, todas as instituições de ensino no Brasil e fora do Brasil. E, Senhor, abençoa todos os alunos, abençoa o corpo docente, o corpo discente da nossa FAECAD. E todos os irmãos e irmãs que têm chegado aqui também para participar dessa live, nós assim te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Fiquem com Deus e até a próxima.